Estamos de volta e vamos diretamente ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde confirmou 6.329 óbitos e 91.589 casos. Em 24 horas foram 428 mortes e 6.209 novas confirmações. No estado de São Paulo, já são 2.511 óbitos e 30.374 registros da doença. Foram 136 mortes e 1.676 confirmações em 24 horas. Começou a funcionar hoje o hospital de campanha montado no complexo do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Com esse, já são 3 o número de instalações provisórias destinadas ao tratamento de pacientes com a Covid-19. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais detalhes sobre o primeiro dia de atendimentos. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite. É isso, falamos aqui ao vivo do estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, né? Como você bem falou, já são agora 3 hospitais com a inauguração deste aqui no Ibirapuera, 3 hospitais de campanha no atendimento à população com o problema da Covid-19. Aqui hoje na inauguração foram entregues 268 leitos à população. Nós estivemos aqui inclusive no meio de semana, acompanhamos aqui a vistoria do governador João Dória e também do prefeito Covas, que acompanhou a finalização dos trabalhos. Vale ressaltar que dos 3 hospitais, Ibirapuera, Anhembi e Pacaembu, o do Ibirapuera está sob gestão do governo do estado, Anhembi e Pacaembu sob gestão da prefeitura. A área construída aqui nesse hospital de campanha do Ibirapuera com pouco mais de 7.000 metros quadrados. São 240 leitos de enfermaria e 28 leitos de estabilização. São leitos com equipamentos de UTI. Vai atender assim essa área aqui pacientes da rede pública de hospitais da Zona Sul da cidade de São Paulo. O custo para a conclusão das obras aqui no Hospital do Ibirapuera chegou à casa de 12 milhões de reais. E a manutenção mensal desse hospital, Celso, vai custar aproximadamente 10 milhões de reais. Então, 10 milhões por mês para a manutenção, aonde mais de 800 profissionais da área de saúde estão trabalhando por aqui. Hoje, ao meio-dia, e nesse momento, parece que já vai chegando mais uma ambulância, ó. Você já observa aqui o Giovanni de Cássia. Da hora que nós estamos aqui, essa é a 3ª ambulância. O primeiro paciente, ele deu entrada hoje aqui no hospital de campanha ao meio-dia. Uma paciente feminina que veio de Cotia. O primeiro boletim informativo do hospital aqui dá conta de 8 pacientes recebidos e internados. São 4 homens, 4 mulheres, 5 estão em leitos de enfermaria e 3 em leitos de estabilização. Só que da hora que saiu esse boletim, Celso, já chegaram com essa ambulância que você observa aí, mais 3 pacientes. Então o boletim oficial do governo do estado vai sair com 8 pacientes internados, eu repito, 4 homens, 4 mulheres, 5 na área de enfermaria e 3 na área de estabilização. Mas nos últimos 40 minutos chegaram 3 ambulâncias com essa aqui, então já vamos para 11 pacientes no hospital de campanha aqui do Ibirapuera. Vamos aproveitar também e atualizar os dados dos hospitais de campanha do Anhembi e também do Pacaembu. O do Anhembi com gestão da Prefeitura de São Paulo, o mesmo acontecendo com o Pacaembu. No Anhembi são 864 leitos neste momento à disposição de um total de 1.800. Estão ocupados, Celso, 428 leitos, ou seja, mais de 50% da capacidade dos leitos disponíveis neste momento lá no Anhembi. Na enfermaria já são 419 pacientes. Em leitos de estabilização, que são aqueles leitos similares à UTI, são 9 pacientes. As boas notícias em relação a altas ficam por conta de 62 pacientes, de acordo com o último boletim informativo. E tivemos, lamentavelmente, no Anhembi, neste último boletim, 2 óbitos confirmados e 13 transferências. Desses 2 óbitos confirmados, Celso, foram 2 pacientes do sexo masculino, um de 45, outro de 55, ambos com doenças pré-existentes. No Pacaembu,
200 leitos, já temos mais de 50% da capacidade em ocupação, 141 leitos ocupados. Em enfermaria, 138 pacientes, de acordo com o último boletim informativo. Em leitos de estabilização, são os leitos similares à UTI, são mais 3 pacientes. As boas notícias referentes a altas foram 18 e uma transferência. Nós temos já, em termos de hospital de campanha, Pacaembu e AMB, nós temos 9 óbitos. São 8 pacientes lá do AMB e um do estádio do Pacaembu. E vale lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que já são 3.903 profissionais da área de saúde afastados, 935 casos confirmados e tivemos 3 óbitos. Celso. Muito obrigado, Osmar Garrafa. É uma escalada muito preocupante. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, disse hoje que as constantes declarações do presidente Jair Bolsonaro, contrárias ao isolamento social no país, podem ter contribuído para que o número de pessoas em casa tenha ficado abaixo dos 50% nos últimos dias. Ontem, a taxa no estado foi de apenas 46%, um dos piores índices desde o início da quarentena obrigatória em 24 de março. Lembrando que o ideal é 70%. Hoje, feriado, e o que se vê nas ruas, cheias de carros e de gente. Nessas imagens feitas pela nossa equipe agora à tarde, o clima era de descontração próximo ao Ibirapuera. Pessoas correndo, andando de bicicleta, passeando com o cachorro e até tomando sol na grama em grupos, inclusive com crianças numa aparente normalidade. Parece que não caiu ainda a ficha para essas pessoas. E ontem o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, já adiantou que São Paulo não vai flexibilizar o isolamento. Ao contrário, vai endurecer algumas medidas. Entre elas, começa a funcionar a partir de segunda-feira os bloqueios de trânsito. Começam a funcionar os bloqueios de trânsito em avenidas da cidade. Os alvos serão áreas onde ocorreram mais mortes por causa do novo coronavírus, como as periferias da zona norte e leste da capital. E o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre o Dia do Trabalhador. Disse que não é ele quem decide, mas se pudesse, gostaria que todos retornassem aos empregos e voltou a culpar os governadores. Vamos ao vivo com o repórter, ou melhor, com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Celso, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã de uma transmissão ao vivo pela internet, uma live da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Ela que foi até o Palácio da Alvorada, acompanhada de um grupo de 20 agricultores que queriam cumprimentar o presidente pessoalmente. Diferentemente do que indicam as autoridades sanitárias, mais uma vez o presidente foi na contramão e recebeu esse grupo na sala de casa. Ele, durante essa live, foi bem curtinha, 1 minuto, ele reclamou da imprensa, tossiu e falou que no Dia do Trabalhador ele gostaria que todos estivessem trabalhando, mas que essa é uma decisão de prefeitos e governadores. Ele tem travado uma batalha com prefeitos e governadores que insistem no isolamento mais restrito, amplo, nas grandes cidades, nos estados, e ele ontem chegou a comentar que essa história de isolamento não tem sido positiva para conter o coronavírus. Ele usou inclusive o termo inútil. Mas o ministro da Saúde, Nelson Teich, ontem mudou o tom e disse que isolamento é a ordem do dia e que flexibilizá-lo não seria adequado, seria impróprio neste momento com o aumento de mortes. Hoje, além do movimento na cidade toda, aqui na Avenida Paulista, um ato, uma carreata, pedindo a reabertura dos negócios, que as pessoas possam voltar a trabalhar, um ato em prol do presidente Jair Bolsonaro contra o governador João Dória. Voltamos com você, Celso. Obrigado, Sabrina. Muito obrigado mesmo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto de lei que vai reduzir os salários dos deputados em 20%. A medida, que entrou em vigor a partir de hoje, prevê que os valores sejam doados para o combate à pandemia do novo coronavírus.
Pelo projeto aprovado por 85 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, serão cortados os salários dos deputados estaduais e funcionários comissionados em 20% e 40% das verbas de gabinete. O dinheiro economizado com a folha de pagamento, cerca de 320 milhões de reais, será doado ao governo do estado para combate à Covid-19. Também foi aprovada a doação de 80% do Fundo Especial de Despesas da Casa e foram suspensos os pagamentos da licença-prêmio em dinheiro pelo tempo que durar o estado de calamidade. Não sofrerão cortes os servidores que ganham até o teto do INSS, que é de R$ 6.100. O presidente da Alesp, Cauê Macris, afirmou que os cortes significam 25% do orçamento do Poder Legislativo para 2020 e que cortar na própria carne foi um ato de responsabilidade com a população. E no Maranhão, a Justiça determinou o lockdown na capital São Luís e para a cidade de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. É a primeira medida neste sentido no país e prevê a suspensão de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde e veta qualquer circulação de veículos que não seja de urgência. Já a circulação de pessoas será limitada. O juiz Douglas de Melo Martins disse que decidiu acatar o pedido do Ministério Público Estadual porque as medidas adotadas até agora estavam sendo insuficientes para convencer a população sobre a importância do isolamento social para combater o novo coronavírus. Porque as pessoas não estão respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos órgãos sanitários estaduais e municipais que indicam a necessidade urgente de isolamento social como única medida de prevenção para essa pandemia que assusta o mundo inteiro. O chamado lockdown começa a valer a partir da próxima terça-feira, dia 5, e deve durar 10 dias. Pode ser prorrogado caso ainda haja um colapso no sistema estadual de saúde e aumento no número de casos e mortes. O Maranhão tem pelo menos 204 mortos em decorrência do novo coronavírus e mais de 3.500 infectados. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTIs em São Luís é de 77,64%. O governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB, afirmou que vai acatar a decisão judicial e que haverá a restrição das atividades essenciais, mas garante que alimentos e remédios continuarão sendo vendidos e não há risco de desabastecimento. Não há necessidade alguma de corrida para a compra de alimentos. Os estabelecimentos todos que vendem alimentos continuarão abertos. O aumento de mortes por causa do novo coronavírus expõe um triste cenário diante da doença. A dor das famílias que mal podem se despedir de seus familiares e sequer escolher onde enterrá-los. O número de sepultamentos na cidade de São Paulo aumentou 18% durante a pandemia do novo coronavírus. Até o dia 22 de abril foram mais de 6 mil só na capital, nos cemitérios públicos e privados. E para evitar o colapso do sistema, a Prefeitura anunciou um plano emergencial com enterros realizados até durante a noite. Veja com Jonas Campos. O Vanderlei Ferrari era mecânico de manutenção de uma marca de pneus, tinha 54 anos e após 13 dias internado, não resistiu ao novo coronavírus e faleceu no último dia 18 de abril. O Guilherme, filho mais velho de 24 anos, relatou as dificuldades do momento da morte do pai até o enterro. A morte ela já é algo muito triste, só que a morte por Covid-19 ela torna ainda muito mais triste do que já é. Porque quando ligaram para informar que ele tinha falecido, pediram para eu levar uma roupa para vestir nele no hospital. Eu levei essa roupa e quando eu cheguei lá, já informaram que ninguém podia encostar a mão nele, que já não ia poder vestir, eu ia ter que levar a roupa de volta para casa. Então eu pedi para ver ele, depois de muita insistência, eles deixaram entrar na UTI, aí eu reconheci, era ele mesmo, ele estava dentro de um saco plástico, que para a gente cortou o coração também. Foi tudo muito rápido, assim, eu estava no hospital, aí eu já tive que ir para a funerária, ele não teve direito a fazer velório,
O carro da funerária já chegou no cemitério, já desceu direto para o túmulo, né? Para o enterro. Os velórios de vítimas do novo coronavírus estão suspensos na capital paulista desde o último sábado. Como parte do chamado plano de contingência do serviço funerário, a Prefeitura de São Paulo passou a autorizar a realização de enterros noturnos nos cemitérios públicos da cidade, caso necessário. 220 coveiros já foram contratados e a expectativa é a de que outros 200 profissionais sejam empregados pelo Serviço Funerário Municipal. O plano é aumentar em 1/3 a capacidade de sepultamentos e abrir 13 mil valas em cemitérios administrados pelo município. O cenário é assustador e a Prefeitura de São Paulo já determinou medidas caso a situação se agrave ainda mais. Este aqui da Vila Formosa é um dos 3 cemitérios pré-determinados para receber corpos se a cidade tiver mais de 400 sepultamentos em um mesmo dia. Isto é, famílias paulistanas que não têm jazigo privado ou túmulo sob concessão da Prefeitura podem nem ter a opção de escolher o local do enterro dos parentes. A transferência do corpo para outros cemitérios, se desejada, será possível após o prazo mínimo de 60 dias contados a partir do fim do estado de calamidade decorrente da pandemia. Além da Vila Formosa na Zona Leste, o cemitério São Luís na Zona Sul e o Vila Nova Cachoeirinha na Zona Norte receberão sepultamentos quando o número for além do limite estipulado. Hoje, a média é de 100 enterros por dia na capital paulista. Os cemitérios particulares também seguem à risca as medidas de prevenção. Esse de Suzano, por exemplo, agora só realiza velórios em espaço aberto, ao ar livre. Mas até aqui, o novo coronavírus tem impactado mais na logística deste cemitério do que no número de sepultamentos. Mudou apenas o tempo de velório. Não fazemos mais velório durante a noite. Os velórios agora são individuais, curtos, de apenas 2 horas por enquanto. Mas a média de sepultamentos, que está aí entre 80 e 90 sepultamentos por mês, ainda se mantém. Nós não tivemos nada de diferente por enquanto. A realidade, no entanto, é de aumento da demanda. O decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo também permite às empresas particulares prestarem serviços para os cemitérios municipais, como transporte de corpos. Além disso, a Prefeitura contratou um serviço de rastreamento dos caixões para evitar situações de trocas entre pessoas, como já aconteceu em Manaus. O terreno está sendo preparado, mas a gente espera que sem a necessidade de uso. É uma situação muito triste essa despedida. Nós vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a médica Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, que é diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia. Nossa abordagem com ela é a ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 no HC. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite. O governo do estado, em parceria com alguns hospitais privados, vai entregar 100 mil leitos de UTI para o HC. Em meio a essa pandemia, a gravidade da situação, 100 leitos, desculpa, eu falei 100 mil, né? 100 leitos para o HC. Em meio à gravidade da situação, uma boa notícia, né, doutora? Com certeza, porque nós reservamos, no início da pandemia, nós reservamos 200 leitos para os pacientes em UTI, e mais 700 leitos de enfermaria. E nós já chegamos ao nosso limite da nossa capacidade e, por isso, nós precisamos mais 100 leitos, que uma parte desses vai ser com auxílio da iniciativa privada, hospitais privados, e o restante com o apoio da Secretaria de Saúde. Nós vamos transformar áreas que são enfermarias e centros cirúrgicos em leitos de UTI. Doutora, em relação a esses 100 leitos, a senhora entende que são suficientes para o enfrentamento da pandemia no nível que ela está, no grau de elevação que ela apresenta? Se eles serão suficientes ou não, depende muito do distanciamento das pessoas e o isolamento. Nós atendemos desde o dia 30 de março mais de 1.000 pacientes, 1.118 pacientes até o momento. Se esses pacientes chegarem todos ao mesmo tempo, né, que eles forem internados, se eles fossem internados, chegassem para internar no mesmo dia, nós não teríamos condições. Então, o número de leitos que nós temos, eles poderão sim ser suficientes, nós estamos nos preparando para o pior,
mas nós precisamos que haja um distanciamento para que a gente tenha condições de atender as pessoas com os leitos que nós temos. O Hospital das Clínicas não é o único hospital que tem leitos de UTI. A Secretaria de Saúde está trabalhando muito com a abertura de novos leitos, mas sim, 100 leitos é uma notícia excelente para a cidade de São Paulo no meio de tamanha crise que nós estamos vivenciando. Claro, ainda mais a senhora que está na linha de frente, acompanhando tudo de perto, com certeza a senhora não entende que esse isolamento foi inútil até aqui. Absolutamente. Eu acho que o isolamento foi essencial. Nós conseguimos, nesse período que começou a pandemia, já ter um achatamento da curva que permitiu que ela viesse num primeiro momento para a classe dos hospitais privados. E neste período nós conseguimos transformar um hospital de 900 leitos em um hospital só para o atendimento do Covid, que inicialmente tinha apenas 84 leitos de UTI ativados. Hoje nós já temos mais de 200 ativados e nós já estamos com 205 pacientes ocupando esses leitos e até a semana que vem nós esperamos completar 220 leitos. Doutora, a gente estava até na expectativa de uma certa flexibilização do isolamento depois do término dessa quarentena, próximo do dia 10 de maio. Mas pelo que a gente vem acompanhando, isso se torna cada vez mais difícil, especificamente na cidade de São Paulo, né, doutora? Tecnicamente falando, como da parte de saúde, não existe nenhuma lógica em flexibilizar. Nós estamos cada vez com mais pedidos de pacientes graves. Nós precisamos que as pessoas entendam que para que a gente possa dar um mínimo de atendimento adequado, nós precisamos que esse processo seja um pouquinho mais lento para que a gente possa acomodar os pacientes que precisam. Lembrando que essa doença é uma doença gravíssima e que os pacientes ficam em torno de 2 semanas na UTI. Então, nós não temos a reciclagem do leito rápida e por isso que nós precisamos de um tempo para poder acomodar os pacientes que precisam. Perfeito, doutora. A senhora está acompanhando, claro, e o objetivo é resolver o problema que tem de imediato, mas olhando um pouquinho mais para frente, imaginando o tempo ainda que essa pandemia possa existir em São Paulo, no Brasil. Tem planos B e C no sentido de nova aquisição de leitos ou realmente fica uma expectativa tenebrosa e, de repente, o risco até de se repetir aqui o que aconteceu na Itália? Para uma pandemia sempre existe, né? Nós vimos em vários países, a gente costuma dizer que a gente tem que se preparar para o pior e se vier o melhor a gente fica feliz. Eu entendo que existe uma mobilização da Secretaria de Estado e do Governo de Estado em ampliar todo o tempo o número de leitos, o que a gente entende como correto. Nós temos que tentar, nesse tempo que nós temos, buscar a possibilidade de transformar leitos de enfermaria em UTIs, porque o grande problema é o paciente grave. Na verdade, são pacientes gravíssimos, né? Assim, nós estamos falando de num hospital como o nosso, em torno de 23% de mortalidade para o paciente que entra numa UTI, o que, como são gravíssimos, é um feito grande, mas para a população entender da gravidade desses pacientes. 80% dos pacientes que estão nas nossas UTIs estão entubados e mais de 30% precisam de diálise, o que significa que são pacientes muito, muito graves e que precisam de um recurso de terapia intensiva e esse recurso ele é limitado, nós estamos tentando ampliar, mas ele é limitado e se as pessoas nos ajudarem e ficarem em casa, nós vamos conseguir cuidar. Mas é imprevisível o tamanho do nosso pico, ainda nós não sabemos. É uma responsabilidade muito grande e é importante essa sua palavra ou essas palavras, doutora, porque a gente mostrou imagens, inclusive no Parque do Ibirapuera, pessoas como se estivéssemos numa normalidade, tomando sol, passeando e tudo mais. No seu entender, com a sua expertise, quando a senhora entende que atingiremos o pico da doença aqui em São Paulo? A nossa impressão é que ele já está chegando ou nessa próxima semana ou na outra. Nós não sabemos, os modelos existem, mas são previsões e eles dependem muito do grau de isolamento das pessoas. As pessoas precisam entender que elas não veem o que está acontecendo dentro de um hospital, mas o número de mortes representa não sei quantos aviões caindo ao mesmo tempo. É muito grave. As pessoas precisam ajudar, não é um momento de estar saindo de casa, especialmente com crianças ou com idosos,
e porque a exposição do vírus, o vírus é altamente contagioso e se as pessoas não ajudarem, nós não teremos condições de atender de forma adequada todos os que precisam. E sem falar no sofrimento que essa doença causa por causa da falta de ar, né, doutora? Realmente um sofrimento muito grande. Nós estamos vendo que não são só idosos, nós temos jovens e temos até crianças com essa doença. É muito triste, nós temos alguns funcionários que já foram contaminados, eles estão arriscando a vida pelas pessoas que estão em casa. As pessoas precisam ficar em casa para valer a pena. Perfeito. Essas crianças e pessoas mais jovens que estão com a doença, são pessoas que apresentam doenças pré-existentes, doutora? Em geral, nós temos algumas que são, né, que realmente têm doença pré-existente, esse é o mais frequente. De fato, a doença é muito mais grave naqueles que são acima de 60 anos e muito mais frequentes com comorbidades, mas nós temos também pessoas jovens que não têm comorbidades e que também apresentam quadro grave. É mais raro, mas acontece também. O isolamento no momento é o melhor tratamento e acaba preservando também não só as pessoas de ficarem doentes, mas também os profissionais que atuam na linha de frente. Hoje, qual é a situação aí no HC de profissionais contaminados, afastados, doutora? Felizmente, nós temos um número mais ou menos de 300 a 400 funcionários afastados no dia, o que representa um número pequeno em relação aos nossos 20 mil funcionários, né? Nós temos em torno de 9 funcionários nossos que estão internados. Felizmente, a maioria não é um quadro grave, mas apenas um funcionário com um quadro grave mostra que ele veio para cá e arriscou a vida pelas pessoas, pedindo para as pessoas ficarem em casa para valer a pena esse esforço que está sendo feito. Perfeito. Doutora Heloísa Silva, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras importantíssimas nesse momento. Em meio a tantas fake news e tantas pessoas tentando minimizar a gravidade dessa doença, é muito importante ouvir alguém que está encarando a Covid-19 de frente e tendo que fazer vários ajustes para poder preservar vidas. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. No início da pandemia, alguns itens como álcool em gel, produtos de higiene e limpeza e até alguns de gênero alimentício ficaram mais escassos e, quando encontrados, estavam acima do preço. Um dos produtos que sofreu essa variação de valor e estoque foi o gás de cozinha. Vamos ver como está a situação agora com o Guilherme Camarda. Os paulistanos estavam sofrendo com o temor do desabastecimento de gás na cidade e tendo dificuldades de encontrar o produto. Nossa equipe fez uma matéria há algumas semanas mostrando a situação. Ontem eu recebi, mas hoje já não recebi. Não tenho a certeza se vou receber amanhã. Ou se não, virá só na segunda-feira, que estão dividindo o produto para que possa atender parte da população, que é o nosso bairro aqui na Bela Vista. Nós voltamos às ruas da capital, mais precisamente nas zonas leste, norte e centro da cidade, e a situação foi normalizada em pelo menos 10 revendedoras de gás. Além do produto estar disponível, o preço em todas elas estavam corretos. Lembrando que desde o dia 15 de abril, o Procon fixou o valor do botijão de 13 quilos em até R$ 70. O preço nós estamos obedecendo a regra, né? A diretriz de manter os R$ 70 do preço, né? Entrega no máximo nós cobramos R$ 9,90 e a normalização da entrega está aos poucos voltando ao normal. A gente recebe gás dia sim, às vezes dia não, mas está um pouco mais normal do que estava uns tempos atrás. Segundo o levantamento da Caixa Econômica Federal, pouco mais de 50 milhões de trabalhadores, de um total de mais de 96 milhões, tiveram pedido para o auxílio emergencial aprovado. Já o número de solicitações reprovadas é de 33,8%. As agências da Caixa estão fechadas hoje, feriado, mas abrirão normalmente amanhã. Vamos ver com Osmar Garrafa. Segundo a Dataprev, responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600, dos 96,9 milhões de CPFs já analisados, 50,52 milhões atenderam aos critérios e foram considerados elegíveis para receber o benefício, ou seja, 52,1% do total. Outros 32,77 milhões foram considerados inelegíveis, o equivalente a 33,8%, e 13,67 milhões, ou 14,1%,
receberam classificação como inconclusivos, ou seja, precisam de complementação nos cadastros. O grupo com maior incidência de aprovação é de quem está no cadastro único e beneficiários do programa Bolsa Família, que equivale a 96,5% do total. Já no grupo de quem está no cadastro único e não é beneficiário do programa Bolsa Família, o índice de exclusão chega a 66,35% do total. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que somente após receber da Caixa Econômica Federal o detalhamento dos pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial, será possível dar início ao repasse da segunda parcela. Hoje, feriado do Dia do Trabalho, as agências da Caixa estão fechadas, mas estarão abertas amanhã, sábado, das 8 às 12, para atendimento exclusivo de informações e saques sem cartão do auxílio emergencial. A corrida às agências da Caixa e às lotéricas de todo o país tem formado enormes filas. Ontem, nossa equipe flagrou um verdadeiro caos na zona leste de São Paulo. Muita gente esperando para ser atendido. Reclamações, dúvida e frustração de quem não conseguiu realizar os saques de R$600. Tô duro, trabalho na rua, desemprego, crise, fome, aí é osso. Eu não tenho nada dentro da minha casa. E é uma palhaçada, porque eu fui lá embaixo no banco, chegou lá a moça, não, fez descaso, deixou eu correndo atrás dela igual uma louca. E agora eu vou recorrer a quem? O que eu vou fazer com meus filhos na minha casa? Em nota ao plantão da saúde, a Caixa respondeu que deu início nesta semana ao calendário escalonado de saques em espécie nas agências da Caixa e casas lotéricas, pensando justamente em evitar a busca massiva às agências no momento em que se recomenda evitar aglomerações. A nota diz ainda que o banco tem empregado esforços para otimizar e acelerar o atendimento em seus canais físicos e digitais. Lembrando que os requisitos para ter direito ao auxílio são: ser maiores de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários. Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio. Mas tem que resolver isso logo, porque essas pessoas têm fome, precisam do dinheiro. Sol, feriado e quarentena. Esse é o terceiro feriado nacional desde o início da pandemia. O acesso às praias, ao litoral paulista, está fechado e começou a valer hoje, em Santos, o decreto para que a população use máscaras de proteção. O repórter Jonas Campos foi conferir a situação de perto. Em pleno feriado, nossa equipe colocou o pé na estrada rumo ao litoral na Baixada Santista para sentir o movimento em tempos de pandemia e de isolamento social. Estrada tranquila, com o tráfego fluindo bem no sistema Anchieta Imigrantes, pedágios sem filas e nenhum tipo de abordagem na nossa entrada em Santos. Ao passar em frente ao acesso à balsa, que já registrou queda de mais de 60% no movimento dos usuários desde o início da quarentena, também nos deparamos com fluxo bom, sem excesso de veículos e passageiros. Pelas ruas e principais pontos da cidade, a certeza de que vivemos dias bem diferentes do habitual. Os pontos turísticos que o digam. As imagens registradas nos arredores do Museu do Café, no centro de Santos, impressionam. O único visitante que vimos por lá foi esse. O famoso Aquário de Santos, sempre movimentado, vive dias parados e, claro, de portas fechadas, assim como o Memorial de Conquistas do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro, que, em um feriado prolongado de sexta a domingo, costumava receber cerca de 1.500 visitantes. Essa hora era para ter fila, dobrando o quarteirão, os monitores animados, recebendo famílias, santistas, torcedores de todos os clubes. Para nós é uma frustração muito grande, é uma tristeza muito grande ver esse espaço fechado, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é importante para a saúde de toda a população esse tipo de procedimento. O comércio também sente a crise e busca alternativas. O Nicolau é dono de uma loja de capas de celulares e assistência técnica e já voltou a abrir. Ele é também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. É óbvio que o comércio está bem ruim nesse sentido, porque estou faturamento o meu faturamento é 1/10 daquilo que eu faturava normalmente. Isso é uma proposta que eu fiz ao prefeito numa live que nós fizemos terça-feira agora com o prefeito de Santos.
o que nós faríamos? Óticas, por exemplo, podem trabalhar das 8 da manhã até as 14 horas. A partir do meio-dia, trabalha ramos de atividade de roupas. A partir de horário só das 11 horas ou das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, restaurantes. Essa cena em uma sexta-feira de sol e de feriado é emblemática. Praia do Gonzaga, uma das mais badaladas aqui de Santos, assim, completamente deserta. O acesso à faixa de areia está bloqueado aos moradores e visitantes. E é mais uma das medidas de prevenção na região que já preocupa muito em relação ao novo coronavírus. São aproximadamente 1.500 casos da doença e mais de 110 mortes confirmadas pela Covid-19 nas cidades da Baixada Santista, que tem cerca de 80% dos leitos de UTI já ocupados. Apesar da situação crítica e das praias fechadas, o calçadão na orla estava movimentado, mas com praticamente todo mundo garantindo a proteção do rosto. Aqui em Santos começou a valer hoje o decreto que obriga o uso de máscaras, com direito a multa de R$ 100 para a pessoa física e de R$ 3.000 para empresas que descumprirem a ordem. Estou de máscara e pretendo só dar essa caminhadinha rápida e logo voltar para casa. Eu estou vendo que a população está colaborando muito aqui na cidade, né? As pessoas estão se precavendo em casa, todo mundo está obedecendo às autoridades e eu acho que é uma das cidades que as pessoas estão levando mais a sério, né? Um feriado diferente, sem praia e com uma cidade tradicional, vivendo dias inéditos em meio à pandemia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, a médica Daniela Bergamasco, que é infectologista do Hospital do Coração. O nosso tema é o aumento de casos do número do novo coronavírus e o reflexo para o sistema de saúde. Bom, doutora, a primeira pergunta, nós estamos perto dos 100 mil casos da doença no Brasil. Uma pesquisa do Imperial College de Londres mostra que dentre os 48 países analisados, o nosso país, o Brasil, tem a taxa de contaminação maior, ou seja, a transmissão aqui ocorre de maneira mais rápida. Como você avalia a absorção, desses casos pelos sistemas públicos de saúde? Nós estamos preparados para isso? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os espectadores hoje aqui. Eu acho que a Heloísa colocou muito bem qual que é o desafio com relação a esse aumento do número de casos, principalmente acho que para os dois sistemas de saúde, né? Mas principalmente para o sistema público de saúde, que é o que parece que vai ser mais atingido a partir de agora, né? Então, aqui no Brasil, os casos começaram principalmente atingindo os hospitais privados, né? E no hospital privado onde eu trabalho, por exemplo, a informação que eu tenho de alguns dos outros hospitais privados, nós temos observado uma estabilização no número de pacientes internados, mais ou menos nessas 2 últimas semanas. Mas não é o que parece estar acontecendo no sistema público, né? Então, o país é muito heterogêneo, né? O número de leitos disponíveis, de leitos de UTI, ele varia muito, né, de acordo com as cidades, os estados, né? Mas acho que ficou claro aí que realmente o número de pacientes que tem procurado, né, o sistema público parece ter aumentado. A explicação, para essa procura teoricamente mais tranquila no setor privado em comparação ao setor público, é que uma doença começou de gente que veio de fora, que estava viajando, ou seja, classe média para cima, média alta. Agora a doença está chegando justamente na periferia, nos mais pobres, né? E que necessitam do sistema público de saúde. A gente tem visto, a gente só acompanhou aqui na matéria, as pessoas parece que não caiu a ficha ainda de que é uma doença muito grave. Qual o impacto dessa flexibilização no isolamento, no combate da doença? Então, de tudo que tem acontecido até agora e das experiências que foram mostradas de outros países, então essa questão do isolamento, do distanciamento social, ela parece ainda importante para o combate dessa doença. É uma doença nova,
Muitas particularidades acerca dela ainda são desconhecidas, né? Como, por exemplo, a gente ainda não tem uma terapia específica. A terapia de suporte, ela existe, né? Ela é possível, então tem muitos pacientes aí que melhoram, que se recuperam, mas os estudos acerca de terapia específica ainda estão em andamento. Estudos acerca de outras formas de prevenção, como, por exemplo, a vacina, então ainda estão em andamento. Então, realmente, a única medida nesse momento ainda mais eficaz para evitar a ocorrência de um número muito grande de casos ao mesmo tempo é essa questão do distanciamento social, do isolamento social. E ela deve ser seguida de acordo com as orientações aí dos órgãos competentes. Claro, doutora, a gente vai falar ainda mais sobre essa evolução da doença, só para não perder o gancho. Claro. Né? Você falou do tratamento, que ainda tem muita coisa que está sendo estudada, mas não tem nada comprovado. No seu entender, hoje, qual o melhor caminho para cuidar dos doentes com a Covid-19? Qual o melhor tratamento para o momento? Tá. Então, acho que manter a questão do isolamento social, conforme as recomendações aí governamentais, né, para prevenir a ocorrência. Nos pacientes que desenvolvem a doença, acho que uma questão importante é o diagnóstico um pouco mais precoce, né? Talvez o alerta para que o paciente procure o sistema de saúde antes do quadro já ter um agravamento maior, né? E os pacientes mais graves são aqueles que progridem com pneumonia, que apresentam algum grau de desconforto respiratório. E tudo muito rápido. E pode evoluir muito rápido, né? Os pacientes de maior risco são realmente os que têm 60 ou mais anos e portadores de alguma outra doença crônica, principalmente as doenças cardiovasculares, pulmonares, entre outras. E nesses, realmente, a evolução para uma forma grave, ela pode ser mais rápida. Então, acho que toda a população, todos os profissionais de saúde têm que estar atentos assim, para o agravamento dos sintomas, principalmente nesse perfil de paciente, que pode precisar de suplementação de oxigênio, até antes mesmo da transição para a terapia intensiva. Mas é importante que ele acesse o sistema de saúde para que possa receber o suporte necessário. Pelo que a gente está acompanhando da doença e acompanhando também das pessoas que gentilmente nos concedem entrevista, como o seu caso, muito do discurso tem sido adaptado de acordo com o avanço da doença. Sim. Então, quando você fala de repente, não esperar tanto para chegar na gravidade, a recomendação inicial, lá no começo da pandemia, só procure um médico em caso de começar a faltar ar e febre intermitente, né? Talvez fosse o caso das pessoas começarem, uma vez com os sintomas da doença, procurarem os hospitais um pouco mais cedo, não esperar chegar a falta de ar, que acaba sendo um sintoma já da gravidade da doença, doutora? É isso que talvez tenha que ser revisto, ou estejam revendo isso? Eu acho que assim, a evolução dessa pandemia tem sido muito dinâmica, né? O conhecimento a respeito da doença e de como ela evolui tem sido muito dinâmico também. Então, tem certas questões que não eram conhecidas logo no início e também novos estudos têm mostrado que talvez a evolução da doença seja em estágios mesmo, né? Então, naquele estágio inicial, o paciente tem sintomas mais gerais, coriza, febre, às vezes diarreia, outros sintomas sistêmicos, né? E quando evolui para a pneumonia, essa é a forma mais grave e que realmente necessita aí de hospitalização. Então, particularmente nos pacientes com fatores de risco para complicação, parece que a intervenção nessa fase mais precoce seria importante. Se ela já tem uma cardiopatia, já tem uma doença pulmonar, 60 anos ou mais, né? Então, é importante manter a interação desses pacientes com o sistema de saúde. E puxando esse gancho também, o que eu acho importante, Celso? Com a medida do isolamento social, ela tem sido recomendada, ela é importante para prevenir a escalada de casos. Mas, por exemplo, conforme as semanas vão passando, o que a gente também tem observado nos hospitais privados, por exemplo, é uma redução da procura por outras doenças. Então, por exemplo, no hospital onde eu atuo, houve uma queda do atendimento por exemplo, doenças por insuficiência cardíaca. As pessoas estão mais com medo de ir ao hospital, seria Exatamente. isso?
E eu acho que tem que ser lembrado que a maior parte dos serviços, o hospital onde eu atuo, por exemplo, tem tentado manter a separação do atendimento, né? Os pacientes com síndrome gripal, eles têm todo um caminho e um suporte em alas separadas nos hospitais. E é importante que esses pacientes com doença crônica, eles não deixem também de interagir com o sistema de saúde, né? De alguma forma, né? Buscar o seu médico de referência, manter as orientações para que aquelas doenças crônicas também não descompensem, né? E lembrando que esse também é um paciente que tem risco de adquirir o Covid, mas ele pode evoluir de forma também mais grave se a sua doença estiver descompensada. Doutora, do seu ponto de vista pessoal em relação à doença, você teve também que rever alguns conceitos. A gente tem visto médicos que têm feito até um meia-culpa porque não imaginavam que o vírus era tão tenebroso como está se apresentando. Foi seu caso também, doutora? Foi meu caso. Eu acho que realmente, assim, apesar de já estar acompanhando o que vinha acontecendo desde que o vírus surgiu, né, na China, e já era uma preocupação nossa por conta do que aconteceu na época da SARS e depois da MERS. E eu atuo num grupo que tem uma tradição de atender pacientes assim imunodeprimidos que muitas vezes desenvolvem pneumonia por outros vírus respiratórios, como influenza, vírus sincicial, outros vírus que circulam. Mas realmente, assim, a partir do momento que eu comecei a ter contato direto com os casos, né, eu percebi que realmente o comportamento dessa doença é diferente. Os casos podem ter uma gravidade muito grande, mesmo fora do cenário do paciente imunodeprimido, mais nesse perfil de pacientes acima de 60, com essas doenças crônicas. Mas veja, um paciente com 60 e poucos anos, hoje em dia é um paciente jovem e ele pode realmente apresentar formas graves da doença. E antes da gente ir para o giro de notícias, só o que transforma esse vírus em algo tão diferente? A rapidez com a qual ele age, a rapidez na contaminação, qual é realmente o ponto mais letal desse vírus? Eu acho que são essas duas questões. Uma, a infectividade, que é elevada, né? E essa grande contaminação de outras pessoas através desse contato direto e essa progressão para a pneumonia, né? Então, essa maior progressão para a pneumonia com relação a outros vírus respiratórios com os quais a gente já lidou nos últimos anos. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Daniela Bergamasco, que é infectologista do HCOR. Agora vamos falar das consequências do novo coronavírus para o mundo do esporte com o nosso giro de notícias. O cancelamento do campeonato francês anunciado ontem deve parar nos tribunais. A Liga Francesa de Futebol utilizou a tabela de classificação após a 28ª rodada, última antes da suspensão do torneio, para determinar o Paris Saint-Germain como campeão e também as equipes rebaixadas para a segunda divisão. No entanto, Brice Biomont, advogado do Amiens, clube que estava na penúltima colocação, afirmou que vai recorrer, já que estava apenas 4 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 30 pontos ainda em disputa. Representantes do Toulouse, que era o lanterna da competição, estudam entrar com recurso. As agremiações que brigavam pelo acesso também devem procurar os tribunais. Já o campeonato inglês não será cancelado. Após reunião entre os clubes da Premier League, ficou decidido que a competição será retomada assim que as autoridades locais liberarem a realização dos jogos, muito provavelmente com portões fechados. Nova videoconferência deve ser realizada no próximo dia 8 de maio para discutir um cronograma de retomada dos treinamentos e também das partidas. O Masters 1000 de Madrid de tênis, que começaria hoje, foi antecipado para segunda-feira, sendo realizado de forma virtual e remota, através do jogo de videogame World Tour Tennis. Na chave masculina, Anne Murray ficou com o título após bater o belga David Goffin por 7-6, com 7-5 no tie-break. Entre as mulheres, a campeã foi a holandesa Kiki Bertens, que venceu a francesa Fiona Ferro por 6-2. O Ministério da Saúde divulgou uma minuta onde se mostra favorável à volta do futebol no Brasil. De acordo com o documento, o governo federal entende que o esporte é relevante no contexto brasileiro e que a retomada pode contribuir para a redução do deslocamento social através da transmissão dos jogos pela televisão.
No entanto, foram destacadas também a importância da adoção de um rigoroso protocolo de segurança e insuficiências na proposta apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol. Segundo a pasta, a CBF não informou onde serão realizados os testes, a periodicidade, os critérios de retestagem, e como serão assistidos caso o diagnóstico dos atletas seja positivo. Esse assunto para a gente tratar aqui com a doutora. E a Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto na noite desta quinta-feira, flexibilizando algumas atividades a partir de hoje, como a realização de treinos em clubes, mas seguindo os protocolos de segurança, com distanciamento entre os atletas e a limitação do número de pessoas nos espaços utilizados para as atividades. Da esteira dessa decisão, o Internacional divulgou hoje nota informando que retomará os trabalhos do Departamento de Futebol Profissional na próxima segunda-feira, com a reapresentação da Comissão Técnica e grupo de apoio. Na terça-feira acontecerá o retorno dos atletas que passarão por testes para a Covid-19. Os treinamentos seguirão todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais. E você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. E a gente volta a conversar com a doutora Daniela Bergamasco, que é infectologista do Hospital do Coração em São Paulo. Doutora, pegando esse gancho do futebol, existe uma pressão de vários setores econômicos, todos querem voltar a trabalhar, a economia está parada por causa dessa pandemia, mas nem atingimos o pico ainda. Do ponto de vista médico, técnico, a senhora acha viável a volta de partidas de futebol, com jogadores brigando pela bola, ali naquele contato diário, no treinamento e também nos jogos? Veja, acho que todos esses assuntos são muito delicados. A gente ainda não sabe exatamente como vai continuar o comportamento da pandemia por aqui. Talvez a situação se estenda por um período de tempo aí mais longo, que talvez leve à necessidade de que algumas atividades comecem a ser retomadas. Não sei dizer ainda qual a melhor forma para isso, mas acho que existem essas questões aí de respeitar as questões de biossegurança e, por exemplo, a monitoramento com relação a sinais e sintomas da doença e a realização de testes periódicos, por exemplo, que é o que também vem se delineando para se realizar, por exemplo, em hospitais, antes da realização de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, que sejam necessários, não urgentes, mas muito necessários, pode ser que tenha que vir a ser realmente discutida. Ainda não tenho a resposta de qual o melhor teste, melhor momento para se realizar, mas é possível que protocolos desse tipo tenham que sendo realmente desenvolvidos. Doutora, para a gente terminar, muito brevemente, voltando até ao tema da nossa primeira pergunta, que é a rapidez com que a pandemia avança no Brasil. Considerando o que está acontecendo no Brasil, considerando que você já acompanhou em outros países do mundo, Itália, Espanha, França, Inglaterra, agora Estados Unidos, dá para fazer uma previsão de quanto tempo essa pandemia vai durar por aqui? É difícil, tem modelos matemáticos, epidemiologistas trabalhando nisso. Estão prevendo que se dobre os casos a cada 5 dias. Essa era a previsão inicial, sem nenhuma medida de contenção, de que os casos podiam dobrar a cada 5 ou 7 dias. E é possível que a gente continue tendo um número grande de casos aí até junho, é o que eu tenho. É o que a gente para tem. aí começar a baixar a curva. Exatamente. Bom, doutora Daniela Bergamasco, infectologista do HCOR, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentileza de conversar com a gente no Plantão da Saúde. Obrigada, Celso. Boa noite a todos. Boa noite. O Plantão da Saúde desta sexta-feira, feriado de 1º de maio, fica por aqui. Volto segunda-feira com mais informações e os esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua saúde e também da sua família. Uma boa noite, bom final de semana. Fique agora com o Jornal da Gazeta.